Olá, amigos da Psicanálise, queridos companheiros de toda semana. Mais uma vez o programa Mente Aberta pensou em você. Eu sou Fernanda Dolabella, psicanalista do Minha Esperança, e quero estar com você agora num bate-papo gostoso, falando sobre questões de poder. Me acompanhe nas redes sociais, também pelo Instagram, com a página Amigos _ da Psicanálise. No YouTube eu estou como Fernanda Dolabella, doutora autoestima. Então começa agora mais um programa Mente Aberta destinado a você. O assunto é: a chave do poder é saber. Quero começar com uma citação de Foucault, que diz assim: qual a importância dessa história? É a sua característica de ser minúscula. Grande sábio Foucault. Seguindo a linha de investigação como ponto de partida e reelaboração da teoria do sujeito-conhecimento, a partir da teoria e prática da psicanálise, falando sobre o sujeito, seu desejo, o poder, cabe agora buscar apoio numa referência que valide a tese que o saber é inventado. Nietzsche, em um texto póstumo, ele deixou um registro assim: em algum ponto deste universo, cujo clarão se estende a inúmeros sistemas solares, houve uma vez um astro sobre o qual animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o instante da maior mentira e da suprema arrogância da história universal. Palavras de Nietzsche. O conceito de poder trabalhado por Foucault, por exemplo, acontece de modo disciplinar disperso, que funciona anonimamente, através de um controle incessante que se faz valer de práticas discursivas para aplicar-se sobre os sujeitos. Sujeito estes que aparece sujeitando-se como efeito de operações de poder. Esse poder disciplinar, ele está ligado às ciências humanas, queridos, enquanto sistemas de conhecimento sobre seres humanos, dentre os quais a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise hoje assumem posição privilegiada. Médicos e cientistas, disto como detentores do saber no campo das ciências humanas, são representantes de demandas morais dentro de uma sociedade. A psicanálise, por sua vez, insere-se nesse contexto, também como um dispositivo de poder disciplinar. O psicanalista domina a loucura e sua autoridade decorre não da sua ciência, mas da sua postura como um instrumento de valores sociais. Olha que interessante. Ainda que Foucault atribua à psicanálise um método de ter posto em xeque a soberania do sujeito, que emana toda a verdade e conhecimento, a psicanálise, segundo ele, reivindica para si o estatuto científico da produção da verdade e toma assim a forma de instituição normalizante. A ligação entre a moralidade e sociedade não é necessária. Já o trabalho da filosofia parece ligado a oferecer pontos de resistência ou de insubordinação. Em muitos momentos são vistos como pontos distintos. Levando por esse lado, então, cabe à psicanálise levar em conta seu caráter produtivo, enquanto regime de produção da verdade, a fim de tornar flexíveis certos padrões dentro da diversidade. E coube a Freud a invenção do inconsciente, para isso nos nortear, enquanto psicanalista, nesse método do investigativo. Todo tipo de saber é construído, é fabricado, produzido por obscuras relações de poder que entram em conjunção ou em um jogo. Nessa famosa trama da vida, das relações humanas, desde que a gente nasce. Desse modo, a psicanálise, então, ela é portadora de um discurso sobre o inconsciente, que todos nós guardamos. O sujeito do inconsciente, o desejo, a sexualidade, a neurose, o tratamento, visto como dispositivo terapêutico. Enfim, eu posso afirmar que a psicanálise, como campo de saber, poder, tem um discurso acerca do erotismo, do sexual e também de outras vertentes, sobre todo o modo de pensar e agir que o ser humano traz consigo. Pode-se dizer que todo discurso carrega poder através do saber que se expressa. Já que estamos falando de poder, isso faz com que o discurso de poder se apresente para quem o faz, com certa inquietação em relação
ao que é pronunciado ou escrito, poderes e perigos, dominações e também servidões. A exclusão, quando é uma ação de poder, pode ser vista como uma interdição, negando o direito natural da livre expressão de ideias. Não pode dizer tudo em qualquer circunstância. Isso é o que aprendemos. O momento em que estamos vivendo atualmente segue um padrão de poder diante de exclusão. O acesso livre é negado à sociedade devido a uma pandemia. Também um poder exercido diante de proibições, privações, exigências de uma obediência imposta, altamente manipuladora do sujeito. Enxergamos aí uma sujeição. Acontece que as relações entre governantes e povo se dá como um método de educar, uma educação social, porque a sociedade de hoje desacredita nas catástrofes. E isso é grave. Até que passe por alguma situação ameaçadora da normalidade, até que se vê dentro daquele padrão de catástrofe. É aquela velha história, é preciso viver para acreditar? Sentir para acreditar? Passar por aquilo para acreditar? Assim se estabelece o jogo de 3 tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam formando uma complexa grade. Qualquer modo de controle e delimitação do discurso se exerce de fora, como verdadeiro sistema de exclusão, toda vez que está em jogo o poder e o desejo. Quando se tem muito pouco, quando os meios materiais são exíguos, aquilo que é insuficiente, em que há escassez, que é precário, não conseguimos exercer as oportunidades de renunciar ao gozo para obter efeitos de liberdade em termos da lei do desejo. O problema é que tendemos a nos achar idiotas por seguir esse modelo, enquanto todos os outros à nossa volta se beneficiam do modelo contrário, do modo que, para não ficar para trás, nós somos impelidos para frente, mesmo que diante de nós exista um precipício. É algo a ser pensado, mas veja bem, precisamos entender que renunciar ao gozo não é renunciar aos prazeres, levar uma vida frugal, de aspecto simples, em que há moderação dentro dos limites em que existe para evitar os conflitos. Ainda que essa possa ser uma opção individual, a verdadeira oposição não é entre hedonistas e aquele que toma partido e dos sacrificados, mas entre aqueles que, diante do poder, podem escolher outra coisa, até mesmo o poder como um exercício compulsório. Porque isso também leva ao gozo. Quem exerce poder está provido de prazer. Vou dar um exemplo. Podemos ver a regra do permitir em 2 visões diferentes. Veja bem, se é permitido, então, para mim, torna-se obrigatório. Uma visão. Ou também é possível responder, justamente porque é permitido, que para mim não se torna obrigatório. Está vendo que são visões diferentes? Então, tudo em nossas vidas é questão de interpretação do outro e também interpretação de si mesmo. Por esse motivo, devemos ser justos com Freud. A psicanálise traz consigo o aporte de uma suspeita crítica para a nossa cultura. As palavras e as coisas, de fato, é uma obra que nos convida a uma história de semelhança. Vale uma reflexão. Semelhança nossa, a das identidades de nossas figuras do saber. Então, Freud, queridos amigos da psicanálise, continua valendo. Aqui como aquele que foi o primeiro a tentar apagar a divisão entre o positivo e o negativo, o normal e o patológico, o compreensível e o incomunicável, o significante e o não significante, que formam nosso sistema de semelhanças. Então, podemos dizer que poder é uma faculdade e autoridade é uma habilidade. Vale a pena refletir. No mundo em que vivemos hoje, seres humanos construídos que somos hoje, vale a pena refletir sobre o poder e a autoridade. Que faculdade é essa e que habilidade é essa que andam lado a lado?
e que faz o ser humano adoecer e ao mesmo tempo curar-se. Então eu vou falar um pouquinho sobre poder e autoridade. Poder é a capacidade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que o outro preferisse não fazer. É o que muita gente enfrenta por aí. Todos sabem como é o poder. O mundo está cheio disso. E é comum escutarmos hoje: faça isso ou será despedido. Faça isso ou bateremos em você. Faça isso ou senão você vai ver. Coisas que nós ouvimos. Já a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade aquilo que você quer, por sua influência pessoal. Então, a autoridade é algo conquistado, semeado. Não é necessário ter cérebro ou coragem para exercer poder. É natural ver até crianças de 2 anos, mestres em dar ordem a seus pais. Uma imposição aprendida, uma imposição atribuída e permitida. Uma ausência de limitação. O poder se obtém comprando. Pode ser dado, pode ser tomado. As pessoas podem ocupar cargos de poder porque são parentes, amigas de alguém ou porque herdaram por dinheiro ou poder mesmo. A autoridade não pode ser comprada, vendida, nem dada ou tomada. Diz respeito a quem você é, como pessoa, ao seu caráter e influência que transmite para as pessoas. É mais agradável, você não concorda? Por isso eu afirmo que a autoridade é uma habilidade e pode ser desenvolvida pelo treinamento dessas habilidades. Um exemplo claro é ver alguém estar em um cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas. De outro lado, seria ter autoridade sem estar em posição de poder. Olha que trama. É importante, então, que uma pessoa no poder, ela tenha também autoridade. Assim seria uma posição que, digamos, completa. Falando um pouco da importância da autoridade nos relacionamentos, vale destacar: o poder corrói os relacionamentos, ainda que permita realizar coisas, mas com o passar do tempo, ele se torna muito danoso, complicado, conflituoso. Ele deixa vestígios emocionais catastróficos. Então, vale ressaltar que esse poder que corrói, ele não é produtivo. Ele é destrutivo. E vale uma comunicação em respeito às relações humanas. Porque o respeito é a base da relação humana. E é com respeito que a gente pode construir uma experiência saudável, uma vez que nós somos influenciados pelos fatores externos, por tudo aquilo que nos acompanha, por onde nós estamos inseridos. Você, com certeza, já ouviu falar em 2 termos. Na verdade, 2 termos distintos, complicados e que as pessoas confundem seus conceitos. Autoridade e autoritarismo. Onde eu encontro autoridade, onde eu encontro autoritarismo, o que eu devo exercer, onde, como e quando. É complexo demais. São 2 temas que nós devemos levar como exemplos de algo saudável à nossa vida mental e algo extremamente prejudicial, no caso do autoritarismo. Autoridade é algo que o indivíduo tem por possuir determinado conhecimento. Está ligado à liderança, uma certa postura, um comando. É a base de certos tipos de organização hierarquizada. É o que a gente vê aí no sistema relacional. Ela refere-se a uma prática pró-social que tem como objetivo levar as pessoas a perceberem e respeitarem as normas da sociedade, julgando sua legitimidade e avançando no desenvolvimento da democracia, no estabelecimento de um bem maior, todos em prol de uma evolução. Então, o ser humano consegue entender isso como algo inteligente, que faça ser melhor todos os dias. É uma integração
a um bem promovido nas relações, onde tudo deve andar em perfeito andamento, em perfeito estado. Uma hierarquia saudável, veja bem. Já o autoritarismo, ao contrário, está ligado às práticas antidemocráticas e antissociais. É a imposição de algo pela força, querido. Geralmente, as decisões se restringem às vontades do próprio indivíduo ou de uma pessoa estritamente ligadas a ele, seja no âmbito pessoal, profissional, acadêmico, governamental. Eu vou dizer que pode ser considerado como algo abusivo. Olha, quando existe autoridade, as pessoas agem motivadas pelo líder, por aquele líder que a detém, visualizando o alcance do objetivo, onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Quando é o autoritarismo que prevalece, as pessoas também agem, porém não existe motivação. Existe medo, censura, ameaças, então ela faz porque foram obrigadas a fazer. Então a autoridade tem grande importância na construção de um ambiente sadio, principalmente dentro dos lares. A sociedade passou por várias alterações. O processo formativo também se modificou. É importante refletir sobre as modificações ocorridas, entender o que perdeu e o que surgiu de novo, para que assim possamos realizar uma formação mais humana do ser humano que nós estamos construindo ao longo dos anos. Então, qual o papel da psicanálise dentro de uma sociedade onde a ideologia e realidade se afirmam? Onde a consciência é ajustada à realidade, a psicanálise não encontra mais problema para solucionar? Seria isso? E aí nós vamos ver a resposta. A resposta de que uma consciência que é apresentada hoje, ajustada à realidade, ela é falsa. Assim como a própria realidade. Elas são paródias de uma consciência e realidade autênticas. O que ocorre é uma reconciliação extremamente superficial. A razão não penetra na realidade, apenas tem acesso ao imediato. Ela não se aprofunda na realidade, mas internaliza as mentiras apresentadas por onde quer que passemos. Nessa conjuntura, onde ideologia e realidade se afirmam, o indivíduo se transforma em um objeto que é controlado pelo social. Esse controle atrofia o ego, de tal forma que ele não se diferencia mais do id ou do superego. A falsa realidade elimina os conflitos internos e faz com que o indivíduo se identifique com o princípio da realidade, como se ele fosse algo natural. Assim, vemos que o objeto da psicanálise, ou seja, o indivíduo, ele muda sua estrutura interna, passa de uma dinâmica pluridimensional para uma unidimensional. Porém, isso não tira a importância da psicanálise, apenas muda a sua função social. Então, Marcuse afirma assim, os processos psíquicos fundamentais, eles não são históricos, limitados a um período e estrutura social precisos, são universais, eternos e fatais. Portanto, esses processos não podem desaparecer e esses conflitos não podem ser resolvidos. Eles devem continuar dominando sobre outras formas que correspondem a outros conteúdos e os exprime. Então, os conflitos que foram reprimidos pela força social se manifestam de maneiras diversas, como uma identificação de líderes, massificação de pensamento ou momentos de barbárie, inclusive, como de guerras, crimes. E a partir deste momento, a psicanálise deve servir a novos fins, não apenas estudo do interior do indivíduo, mas algo que vai além de dentro, que vá para fora, como psicologia das massas e análise do ego. Freud já se utiliza, segundo Marcuse, deste indivíduo com o ego fragilizado. Neste texto, ele dá um importante passo, passando de uma psicologia individual para uma coletiva. Assim, ganha um caráter político, pois faz uma análise sobre como os indivíduos se diluem nos grupos. Olha, nas suas relações coletivas, formando uma massa. E nestes grupos, o ego é arrancado do interior dos indivíduos e é colocado no exterior. Ele é apropriado pela figura do líder.
é nesse momento que ele é construído. E essa teoria da não identidade consiste em uma reconciliação impossível entre os interesses do indivíduo e os da civilização. Eu voltarei em breve falando com você sobre poder nos lares, nas relações familiares, amigáveis. Vamos ver o que nós podemos tirar como lição dessas relações. Até daqui a pouco.